Bom dia, Rivica. Tudo bom, filha? Rivica, tu tá me escutando? Ixi. Oi, Rafaela. Bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Beleza. Ei, Souza, tu me faz uma gentileza, minha filha? Diga. Quando tu falares com a Rodrigues, pede para Rodrigues entrar em contato comigo, tá bom? Ok. Tá bom, valeu. Bom dia, Rivica, tudo bom? Bom dia, professor. Menina, pensei que tu não ia me dar bom dia, que ficou teu microfone, acho que ficou mudo aí pra ti, aí eu não tava vindo. Eu acho que tu não tava me escutando, nem eu tava te escutando. Espera aqui só alguns minutinhos só pro pessoal que tá aí fora, que tá na presencial retornar, tá bom? Bom dia. E Cris, tem mais gente lá fora?
Uhum. Tá. Bem, eu já vou começar porque já são quase 9h20, tá? Bem, pessoal, Rivica e Souza estão me escutando bem? Estão vendo bem o áudio, a imagem, perdão, do slide? Sim, professor. Sim, professor. Tá, vamos lá. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Bem, bom dia a todos, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa. Hoje a gente conversará sobre noções sobre fármacos antifúngicos e antivirais. A gente vai dividir esse momento em duas partes. Hoje falaremos somente dos antifúngicos, tá? Para encerrar já a parte de micologia, tá com vocês. E na semana que vem a gente já fala dos antivirais, juntamente com morfologia viral, tá? O que nós temos que entender aqui? Que dentro da classe dos antifúngicos, existem dois tipos de antifúngicos. Nós temos aqueles que são os naturais e temos os sintéticos. Aonde nos naturais, nós temos a anfotericina B, a griseovulvina e a equinocantina, como principais fármacos representantes dessa classe natural. Já é diferente dos sintéticos, que nós temos o quê? Os azóis. E aqui a gente tem o cetoconazol, fluconazol, miconazol, como principais representantes dessa classe de antifúngicos sintéticos. Sendo assim, esses alvos, ou seja, esses antifúngicos, eles podem atuar em diversos tipos de alvos na estrutura da célula do fungo. Eles podem atuar no retículo endoplasmático, no núcleo, no fuso mitótico, que é a principal ação da griseovulvina, na síntese do DNA, que é a principal ação da flucitosina, na membrana plasmática, que é o caso dos polienes, e na parede celular, que é no caso dos equinocandinas. Ou seja, para cada tipo de antifúngico, eles vão atuar nos seus grupos-alvos ou nas suas estruturas-alvos sobre a célula fúngica. Até aí, está tudo tranquilo? Estão entendendo? Beleza. O pessoal de casa está entendendo também? Estão Sim, professor. Beleza. O primeiro grupo é o grupo dos inibidores que atuam sobre a síntese dos ácidos nucleicos. E aqui a gente tem a flucitosina como principal representante. E qual é a ação, o mecanismo de ação da flucitosina? Ela atua principalmente aqui, na citosina desamitase, tá? Que é essa enzima, tá ok? Que ela auxilia, tá? A formação da 5-fluoradila, que leva à formação ao ácido 5-fluorodeoxifridílico, e uma vez essa via totalmente bloqueada, olha o que acontece. Vai haver a formação do timidilato sintetase? Não. E qual é o papel dessa via na formação do timidilato? É que o timidilato é a última parte, é a última enzima que leva à formação da síntese do DNA e participa da divisão celular do fungo. Ou seja, a flucitosina, ela atuando sobre a enzima citosina, ela faz com que a formação desses outros intermediários aqui não cheguem a ser totalmente formados, havendo uma inibição na sua produção, o que acarreta numa inibição na síntese do DNA e na divisão celular aqui do fungo. Entendido aqui? E quando a gente vê em relação à farmacologia da flucitosina, a gente observa várias características desse fármaco, principalmente no que se refere à administração, que ela é bastante administrada tanto pela via oral quanto pela via intravenosa, fazendo com que haja uma boa penetração sobre o sistema nervoso central
e no trato urinário e nos olhos, por isso que as indicações farmacológicas são para infecções que atuam tanto no sistema nervoso central quanto no urinário. Por ter uma boa administração, ela já apresenta também um bom volume de distribuição, ou seja, ela se difunde e se distribui facilmente no organismo. Liga-se, porém, a ligação que ela se faz à proteína plasmática ela é baixa, tá? Tendo uma meia-vida de 3 a 5 horas. Em relação às contraindicações, as principais contraindicações são para mães gestantes e lactantes, pacientes, principalmente pacientes que são renais severos aqui, e crianças menores de 5 anos. Dentre os principais efeitos adversos, o mais observado e o mais preocupante para nós está na supressão de medula óssea, principalmente para pacientes transplantados e imunodeprimidos, por conta da fragilidade do sistema imune aqui. O outro grupo são os inibidores da mitose, tá, do fungo, que é o caso da griselvulvina. A griselvulvina, ela é um fármaco que ela atua sobre a estrutura aqui, sobre a estrutura da formação desse fuso mitótico, ou seja, ela atua tanto pela tubulina, contra a proteína que vai fazer a associação, ou seja, a estruturação, o arranjo proteico que vai fazer a estruturação, tá, desse fuso mitótico. E aqui a gente tem diversas atuações dessa griselvulvina. Para uso terapêutico, principalmente a ação oral da griselvulvina, ela é bem limitada, ou seja, ela não chega nem a 70%. Além do mais, ela se acumula-se principalmente em células que são precursoras de queratina, e não se esqueçam que a queratina aqui ela é importante para o quê? Para o crescimento da pele, das unhas, tá ok? E dos cabelos. Além disso, e na maioria das situações terapêuticas, a griselvulvina ela funciona mais com o quê? Como um fungiostático do que com fungicida. Essa é uma característica peculiar dela. Por quê? Porque ela inibe diretamente o crescimento do fungo e não matando o fungo. Então, tome cuidado, porque isso eu posso até perguntar em prova se a griselvulvina ela é um fungistático ou um fungicida. Tá? E ela não é tão eficaz terapeuticamente, farmacologicamente falando, para devolduras e para fungos dimórficos. Ou seja, o espectro dela já é um espectro que é curto de ação farmacológico. Em relação à farmacologia, diferentemente do anterior, a griselvulvina ela é muito insolúvel, por isso que a maioria das preparações dela se faz o quê? Juntamente com produtos oleosos, gordurosos. Além disso, por ser insolúvel e por conseguir ser administrada em conjunto com substâncias gordurosas e oleosas, ela precisa o quê? De um tratamento muito prolongado por conta da sua alta lipofilicidade, ou seja, ela é autolipofílica. Ela consegue se aderir rapidamente às células o quê? Gordurosas, nos adipócitos. E, com isso, faz com que o tempo de ação se prolongue ainda mais. E um dado mais importante, ela interage com o álcool, fazendo com que haja o aparecimento de reações adversas em determinados pacientes. Em relação às contraindicações, são quase similares à do anterior, só que com um adendo. Lá nós vimos que o paciente que é renal, ele é o mais suscetível. Aqui, pacientes hepatopatas, eles são os mais comprometidos aqui, tendo um cuidado maior. E em relação aos efeitos adversos, tá? Por ela ser muito lipofílica, ela consegue o quê? Ela consegue atuar sobre o sistema nervoso, ou seja, ela tem uma boa difusão pela barreira hematocefálica. Além disso, danos hematológicos, como também
aparecimento de interações farmacológicas com outros fármacos, como no caso anticoagulantes, barbitúricos e contraceptivos orais, tem que ser chamado a atenção por conta de mulheres que fazem uso dessa griselvulvina para determinadas ação farmacológica, quando faz uso concomitante com contraceptivo oral. Isso é um cuidado que se tem que ter. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Está sendo claro para todos? Pessoal de casa está entendendo? Está indo tudo tranquilo aí? Sim, professor. Beleza. O terceiro grupo, são os inibidores da síntese do ergosterol. E esses inibidores da síntese do ergosterol, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os inibidores dos esqualeno epoxidase, que são as alilaminas e a benzilaminas, e temos os inibidores da cataso alfa desmetilase, que são os azóis. São dois grupos diferentes, mas que atuam pelo mesmo mecanismo, inibindo o ergosterol, a síntese do ergosterol. O primeiro deles, que são do esqualeno epoxidase, que são as aliolaminas e as benzilaminas, olha o que nós temos aqui. Dentro dos grupos das aliolaminas, nós temos a terbinafina e a naftalina como representantes. Já na questão das benzilaminas, nós temos o quê? A butenafina como principal fármaco representante aqui. Em relação somente à terbinafina, ela é altamente lipofílica e olha o que a gente já observa aqui nesse grupo. Por ser um inibidor de síntese de ergosterol, ele consegue atuar das duas formas, tanto fungicida como fungistático. Ou seja, ele tanto mata quanto inibe o crescimento do fungo. Tá? Pode ser administrado tanto da forma oral quanto da forma tópica. Liga-se fortemente à proteína plasmática. Tem um tempo de meia-vida alto, ou seja, de 300 horas, isso por causa da característica lipofílica, tá? Uma biodisponibilidade de quase 40%, e quando interage principalmente com a cimetidina, tá, ok? Nós observamos que as concentrações plasmáticas aumentam, ou seja, a cimetidina acaba sendo um indutor enzimático diferente da rifampicina, que diminui a sua concentração plasmática, se tornando um inibidor enzimático aqui. As contraindicações são quase iguais ou até um pouco maior quando a gente fala em comprometimento do paciente, porque a gente observa que pacientes que são hepatotóxicos e nefrotóxicos, eles têm que ter um cuidado na administração da terbinafina aqui. Tá? E em relação aos efeitos adversos, tá? Os principais que a gente chama muito a atenção são o quê? Para a hepatotoxicidade e para a síndrome de Stevens-Johnson, que a gente observa em alguns pacientes, que levam uma alteração no perfil hematológico, principalmente uma neutropenia nesses pacientes. Se a gente fizer uma comparação da naftifina e da butenafina, nós observamos que tanto um quanto o outro fármaco, eles atuam principalmente de forma tópica, tendo o quê? Um mecanismo similar à terbinafina. E olha que interessante, eles apresentam um amplo espectro de ação em relação à atividade antifúngica, que faz com que eles sejam utilizados como tratamento para a tinea do corpo. E aí você vai perguntar, o que seria a tinea do corpo? Lembra da frieira? Que é aquela coceira insuportável que tem ao redor dos dedos do pé, que é muito vista em jogadores de futebol ou também em outros atletas, ela é utilizada aqui como tratamento. Já os inibidores da cataso alfa desmetilase e os azóis, olha o que a gente tem. Eles atuam de que maneira? Inibindo o quê? A catose alfa desmetilase. E qual é o principal ação dessa catose alfa desmetilase? Ela atua na síntese do ergosterol. Uma vez atuando na síntese do ergosterol, eles conseguem desestabilizar totalmente a membrana fúngica. Lembram vocês quando a gente conversou de morfologia fúngica, que eu falei para vocês que o principal componente da membrana do fungo é o ergosterol? Então, o ergosterol ele precisa ser totalmente sintetizado para ele conseguir se difundir por toda essa membrana fúngica, para ele o quê?
compor essa membrana fúngica. E uma vez quem faz quem auxilia nessa síntese e nessa difusão é quem? A 14-alfa-desmetilase. E uma vez ela sendo inibida, vai acontecer a síntese do ergosterol? Não. Ele vai conseguir se difundir por toda a membrana? Também não. E o que acontece com a membrana do fungo? Fica totalmente fragilizada e com isso consegue absorver com maior facilidade a ação desses fármacos. E dentro dos grupos dos azóis, nós temos o caso do cetoconazol, que o cetoconazol é um fármaco que ele consegue inibir com maior facilidade o citocromo P450, e com isso, olha o que acontece. Ele inibe várias outras sínteses, como no caso de hormônios, no caso de esteroides e gonodais. Ele não consegue atingir o sistema nervoso central, porque ele não tem uma boa difusão pela barreira hematocefálica. Contudo, ele tem uma boa absorção no trato gastrointestinal, por isso que ele pode ser feito tanto pela via oral. Além disso, ele pode interagir juntamente com outros fármacos, aqui embaixo, como no caso da rifampicina, como alguns antagonistas, principalmente antagonistas de receptores H2. E olha o que acontece. Afetando o metabolismo, ele pode causar alguns efeitos adversos, como distúrbios gastrointestinais, hepatotoxicidade, efeitos endócrinos, principalmente a nível de tireoide. Tá? São os principais efeitos aqui observados. E chegamos no caso do miconazol, que ele é um derivado mais recente do que o cetoconazol, que apresenta uma farmacologia melhor do que o cetoconazol, porque ele consegue ser administrado tanto pela via oral, principalmente para tratamentos geniturinários, no trato gastrointestinal, tá? Além disso, a meia-vida dela é curta, ela consegue atingir concentrações terapêuticas, tá? De forma mais rápida, tá, okay? Em tecidos de alta perfusão sanguínea, que é o caso do tecido ósseo e do tecido pulmonar, tá, ok? E chegando no fígado, esse miconazol ele consegue ser totalmente o quê? Inativado pelo citocromo. E, além do miconazol, nós temos os seus próprios derivados, que é o caso do clotrimazol e do tioconazol, que eles são o quê? Eles são utilizados principalmente na forma tópica, porque eles conseguem inibir o quê? O transporte de aminoácidos que são importantes para o crescimento e para o desenvolvimento do fungo aqui. Tá? Sobre sua membrana aqui, celular. E aqui, fazendo um outro adendo, nós temos o que tem de mais novo no mercado, que é o caso do itraconazol. Tá? Que o itraconazol, ele pode ser tanto administrado por via oral, por via intravenosa, apresenta aqui tanto um extenso metabolismo, no caso hepático, ele consegue ser altamente lipossolúvel, por isso que ele vai apresentar um tempo de meia-vida alto, tá, de 36 horas. Ele consegue interagir com maior facilidade com as enzimas microsomais do fungo, tá, fazendo com que a ação dele seja rápida. Pacientes imunodeprimidos e imunocomprometidos, principalmente pacientes soropositivos e pacientes para determinados tipos de transplantes de medula óssea, tá? A gente administra o itraconazol como fármaco de primeira escolha. Tá? Contudo, tem que ser monitorado esses pacientes por conta dos efeitos adversos que o itraconazol produz, que é o caso da hepatotoxicidade e distúrbios gastrointestinais. Até aí, está dando para acompanhar tanto o pessoal de casa quanto o pessoal que está aqui? Alguma dúvida? Hein? Pessoal de casa está com alguma dúvida ou está tudo certinho? Ai, professor, não entendi direito essa última parte aí do itraconazol. Tá. Calminha, a Souza, só um minutinho. Espera aí que tem uma pergunta aqui da Cris. Repete, por favor.
Assim, no caso dos antifúngicos, não é que eles sejam preparados junto com os quimioterápicos, mas eles fazem parte do protocolo de tratamento para pacientes antineoplásicos, para pacientes neoplásicos, tá? Porque a terapia antineoplásica não se resume somente ao antineoplásico, mas também aos seus adjuvantes que estão por fora. Aí nós temos o caso dos antifúngicos e outros mais. Respondi a tua pergunta? Tá? Repetindo e voltando a falar do itraconazol. O itraconazol, diferentemente do cetoconazol e do miconazol, ele é um dos mais recentes hoje no mercado. Por quê? Porque ele é um fármaco que ele é tanto absorvido pela via oral como pela via intravenosa. E por conta dessa facilidade na via de absorção, ele consegue apresentar um metabolismo hepático extenso, ou seja, ele consegue ser totalmente metabolizado pelo fígado e pela ação do citocromo. Além disso, ele apresenta uma alta lipossolubilidade que faz com que o tempo de meia-vida dele seja o quê? Longo, de quase o quê? 36 horas. E ele tem como atividade principal interagir com as enzimas microsomais da célula fúngica, tá? Atuando sobre essas enzimas e inibindo essas enzimas, fazendo com que o fungo seja totalmente eliminado e morto. Tá bom? Entendeu agora alguma dúvida, filhota? Hein, Souza? Hein? Deu para responder a pergunta do itraconazol? Hein, Marinalva, hein, Souza, hein, Ok, Rivica? ok, Beleza. ok. Além do itraconazol, juntamente com ele, nós também temos o fluconazol, que ele é muito utilizado dentro de unidades hospitalares e unidades de tratamento intensivo. Isso porque o itraconazol, o fluconazol, perdão, ele pode ser utilizado também pela via oral e pela via endovenosa. E olha que interessante, a biodisponibilidade pela via oral em relação ao itraconazol é melhor, tá? E o fluconazol, ela consegue penetrar com maior facilidade pela barreira hematocefálica, se concentrando no líquido cefalorraquidiano. Por isso que o fluconazol ele é muito utilizado para o tratamento de meningites criptococócicas, principalmente aquelas que são por atividade fúngica, porque ela consegue penetrar com maior facilidade no líquido cefalorraquidiano. Além disso, ele apresenta uma boa meia-vida de 25 horas, tá? E quase 90% tanto da forma inalterada do fluconazol é excretada na urina. Além disso, em relação à eficácia, à ação farmacológica, ele atua sobre as enzimas microsomais hepáticas, só que de uma forma menos potente do que o itraconazol. Por isso que vocês já devem ter visto que quando uma pessoa faz uso, um indivíduo, um paciente faz uso de fluconazol, ele precisa fazer uma primeira dosagem e repetir daqui a 7 dias uma segunda dosagem para poder atingir a eficácia terapêutica do tratamento, do fármaco e ter uma boa resposta terapêutica aqui. Tudo certinho aí? Alguma dúvida, pessoal de casa, pessoal daqui? Tá tudo tranquilo? A maioria deles são hepatotóxicos porque a maioria deles fazem a biotransformação hepática. Eles são biotransformados pelo fígado. Eles não são o principal local de ação, o principal local de biotransformação no fígado através do citocromo e das isoformas de citocromo P450. Por isso que se tem que ter muito cuidado quando a gente monitora esses pacientes por conta da hepatotoxicidade. Ah, agora foi.
Tá todo mundo me escutando? Sim, Rivica, professor. Rafael. Tá, Eu tô escutando. é porque deu um tilt aqui na máquina, que eu pensei que eu tivesse caído, que o Zoom tivesse saído. Então, voltando, tem que tomar muito cuidado na monitorização desses fármacos, porque eles são altamente lipofílicos, ou seja, eles ficam muito tempo aderidos no tecido gorduroso, no adipócito, fazendo com que eles sejam distribuídos de forma lenta, sendo biotransformados e excretados. São poucos que não têm essa característica. Tá? Por isso, o cuidado que tem que se ter. O outro grupo são os grupos dos inibidores da estabilidade da membrana dos fungos. E aqui a gente tem como característica os polienos. E qual é a principal característica em relação ao mecanismo desses polienos? Esses polienos são fármacos poliênicos, de estrutura poliênica, ou seja, estruturas fechadas. E atuam aqui sobre ergosterol, fazendo com que não haja abertura de poros de membrana. Os principais representantes desses inibidores é a anfotericina B e a nistatina. São os principais representantes. E olha que interessante, falando em anfotericina B, a anfotericina B ela interage diretamente com o ergosterol, fazendo com que haja o quê? Uma inibição na ligação do ergosterol com os poros de membrana da membrana fúngica, e vai haver passagem, entrada e saída de elementos essenciais, como no caso íons, como no caso cálcio, potássio, sódio, para dentro e para fora da célula fúngica? Não. E com isso vai haver o quê? E com isso vai haver, tá, eclosão da célula fúngica. A célula vai ficar acumulada de substâncias tóxicas, tá, que fazem com que essa célula acabe eclodindo. Além disso, dentro dos efeitos adversos, principalmente pacientes imunodeprimidos, tem que se haver uma monitorização da anfotericina B, porque elas podem causar causas de toxicidade, tá? Como no caso febre, cefaleia, calafrios, hipotensão, porque eles atuam sobre mediadores inflamatórios, como no caso interleucina 1 e TNF-alfa. E no caso de toxicidades mais lentas, tá? Paciente que tem insuficiência renal, eles podem agravar ainda mais esse quadro renal. E além do mais, eles podem também levar à produção de anemia por conta da inibição e falta de eritropoetina, que é uma molécula essencial para a formação da molécula de hemoglobina do indivíduo aqui. E nós temos os inibidores da síntese da parede celular, que aqui nós temos os equinocandinas, que são os principais representantes aqui desses inibidores de síntese de parede celular. E o principal mecanismo se faz através da inibição da síntese da 1,3-beta-glicano, que essa proteína ela é super importante, principalmente para manter a estrutura da parede celular intacta da parede fúngica. E uma vez inibindo a síntese dessa 1,3-beta-glicano, ocorre o que nós chamamos de estresse osmótico, ou seja, a célula não sabe para onde mais acumular substância, ela vai acumulando de forma desorganizada, desordenada, que acaba fazendo o quê? Lise celular. E, posteriormente, morte celular do fungo. Ou seja, a atuação é pela síntese a 1,3-beta-glicano, que faz com que os componentes dessa célula fiquem desorientados, não tendo para onde ir. E eles acabam se acumulando no interior da célula, provocando esse estresse, levando essa lise e, por fim, a morte do fungo. E os dois principais antifúngicos dessa classe de síntese é a capsofungina e a micafungina, que são os que temos de mais recente, mais moderno dentro dos antifúngicos para tratamento de cepas fúngicas oportunistas. Esses antifúngicos, eles não são vendidos comercialmente. Quando eu digo comercialmente, em farmácias comerciais, elas são de uso restrito hospitalar. É o que nós chamamos dentro do ambiente hospitalar de bala de canhão. Por quê? Porque é a última
É o nosso último arsenal terapêutico dentro do tratamento de fungos oportunista, é administrar no paciente caprofungina ou micafungina. Pacientes, principalmente pacientes imunodeprimidos, casos de pacientes soropositivos, que são acometidos principalmente por meningite criptococócica, ou por, no caso de, como no caso eu me esqueci o nome da cepa, Jesus. Eu vou me lembrar até o final da aula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esses, tanto a capsofungina como a micafungina, no caso da capsofungina, eles são muito utilizados para pacientes imunodeprimidos, soropositivos, porque no caso de infecções a partir de meningite, por quê? Porque elas conseguem se ligar à proteína plasmática, conseguem ser facilmente metabolizadas, penetram sobre o líquido cefalorraquidiano, tá ok? E apresentam uma boa meia-vida de 9, 10 horas para o tratamento aqui. É diferente da micafungina, porque a micafungina ela é um antifúngico, ela é direcionada principalmente para tratamento de candidíase esofágica. E isso é muito visto em pacientes de CA de esôfago. Tá? E, além do mais, ela é utilizada também para profilaxia para pacientes que são transplantados, principalmente de medula óssea. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na manhã de hoje, que é a parte dos antifúngicos. O pessoal de casa está me escutando? Está tudo ok? Mariene, Marinalva, Rafa, Rivica, está tudo ok? Tá sim, professor. Beleza. Eu sei que é uma aula, essa parte de antifúngico, ela é uma aula não tão extensa, mas também não tão curta, mas é uma aula cheia de detalhes. São várias classes de antifúngico de acordo com o seu mecanismo de ação farmacológica, mas um mecanismo diferentemente, fazendo uma comparação com os antibacterianos que estudamos anteriormente, aqui atuam muito em cima do quê? Da estrutura celular da célula fúngica, diferente dos antibióticos, porque os antibióticos, além de atuar na estrutura, na síntese, ele também atua onde? No fornecimento de energia para a célula, para a bactéria. Nos fungos a gente não vê isso. A ação é muito mais seletiva, é muito mais direcionada aqui. Tá bom? Por isso que eu sempre separo essa aula, porque se eu fosse colocar de antivirais, vocês iam sair com o cabeção pirando aqui, vocês iam ter certeza disso, porque é muita informação, até para a parte de antivirais. Tá? Por isso que a gente falará do antiviral para a semana. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? O pessoal de casa, o pessoal que está aqui, ficou tudo claro para vocês? Hein? Tudo certinho? Beleza. Deixa eu dar logo alguns avisos para vocês. Tem material para estudar. Exatamente, tem que estudar agora. Aí, agora, avisos para os senhores e para as senhoras. Tá? Desde o dia de ontem, eu esperei até ontem para vocês me mandarem a questão da relação dos alunos para o seminário. Como eu vi que na sexta-feira vocês tinham ficado em comum acordo que ia ser a questão dos mesmos grupos, tá? Do seminário 1, então eu mantive, só teve a adição de alguns colegas que foram para um grupo, para outro, mas já está tudo atualizado desde ontem, no início da noite. Cada grupo está com seus integrantes, com o nome dos artigos e com a data, tá? E com a data da apresentação. Diferentemente da primeira vez, tá? Do primeiro seminário, serão 15 minutos por grupo. Então, se dividam entre vocês, vê quem vai falar o quê, e só me enviem com antecedência as apresentações de vocês para o meu e-mail para eu passar, que eu vou passar. Vai ser a mesma metodologia. Tudo bem? Isso é uma questão. Segunda, ontem eu também já postei a primeira bateria de exercício para vocês. Eu corrigirei ela na próxima semana, tá? Semana que vem,
eu já vou entrar na parte de virologia, que é a parte de morfologia viral e antivirais. E aí a gente já encerrou o conteúdo para a segunda verificação e já encerramos o nosso conteúdo programático. Por quê? Porque dia 10 e dia 17 serão as apresentações. E uma semana depois, ou seja, no dia 24, eu vou fazer uma revisão geral já para a segunda verificação que ocorrerá na primeira semana de dezembro para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Até o final da manhã eu já devo estar postando a aula de vocês juntamente com os slides, tá? Para vocês estudarem, tá? Como material de suporte. Tudo bem? Tá tudo direitinho? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro para todo mundo? Hein, pessoal? Pessoal de casa, ficou tudo direitinho? Ok, professor. Beleza, então, pessoal. Um bom dia para vocês, uma boa terça-feira, tá ok? Qualquer coisa eu tô lá no grupo. Qualquer dúvida podem me procurar, me chamar, tá? Bom dia a todos. Bom dia, professor.